Quantos morreram hoje? Quantos morrerão amanhã? Entretanto, as pessoas não passam a morrer, não tem esses poucos dias ou semanas, e não morre apenas de vírus, mas de vários motivos. Pode ser um acidente, atropelado por causa de um infarto, derrame, assassinato, guerra. As pessoas morrem por vários motivos, ou até mesmo morte natural. De alguma forma, todos nós enfrentaremos a morte um dia, mais cedo ou mais tarde. Alguns crianças, adolescentes, jovens ou mais velhos. A questão é, o que acontecerá conosco após a morte? Será que existe vida eterna? E se existe, como alcançá-la? No texto bíblico que lemos, nós vemos um homem que interpela Jesus sobre como alcançar a vida eterna. O que Jesus respondeu? Quais são algumas questões que podemos entender e aprender sobre este tema, vida eterna? Então vamos refletir um pouco sobre isso, nesse momento, sobre questões sobre a vida eterna, baseada aqui no texto de Lucas 18 que nós lemos. E a primeira coisa que eu quero destacar é que a vida eterna, ela não é conquistada por esforços humanos. No versículo 18, a pergunta desse homem, desse jovem rico para Jesus é: que farei para herdar a vida eterna? Nós vivemos num mundo humanista, ou seja, onde tudo gira em torno das ações e da vontade do homem, em que conquista, Esse conquista as coisas, acho que tudo gira em torno dele. Então, desde criança, nós ouvimos que nós precisamos merecer o céu, fazermos coisas boas para que possamos ir para o céu e termos a salvação. A Bíblia, porém, ela afirma que a salvação é fruto da graça de Deus e não das nossas obras, das obras humanas e capacidade humana, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 2 de Efésios, versículos 8 e 9. Quando ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E graça significa favor de Deus e favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos concede na sua infinita bondade. Então Jesus demonstra para esse jovem rico que tem essa petulância, perguntar a Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? Quais são as normas para que eu conquiste a vida eterna? E Jesus vai mostrando para ele que não é bem assim, que ele não é tão bom quanto pensava, porque quando Jesus vai perguntando se ele observava os mandamentos, todos esses já tinham observado. Ele demonstra ser um jovem, além de rico, um jovem religioso, um jovem que conhecia a lei de Moisés, conhecia o Pentateuco, como um jovem judeu, que provavelmente foi criado por pais judeus e cresceu então conhecendo as Escrituras Sagradas, a lei de Moisés. E era um religioso, provavelmente frequentador de sinagoga. Diz que era uma pessoa importante. Apesar de tudo isso e da sua certa arrogância, como se ele soubesse tudo, cumprisse tudo, fosse uma pessoa praticamente perfeita aí perante Deus, Jesus mostra para ele que ele não era tão bom quanto pensava. E nada que ele fizesse de fato iria fazer com que ele merecesse ou conquistasse a vida eterna. Porque isso é um presente de Deus, é graça de Deus. Então não é assim que se conquista vida eterna. É o Senhor que nos dá como presente para nós. Então, precisamos entender que a vida eterna não é conquistada por esforços humanos. Não basta você ser o religioso. Não basta você frequentar alguma religião, alguma igreja. Não basta, como muitos pensam, dizer: olha,
olha, eu pratico boas obras, olha, eu não roubo, eu não mato, eu sou um bom pai de família, uma boa mãe de família, trabalhador, trabalhadora, então eu estou quites com Deus, a minha salvação, a vida eterna está garantida. Não está, porque não é por obras, é pela graça de Deus. E ninguém consegue cumprir a lei 100%. E esse jovem, Jesus mostrou para ele que ele não cumpria. Porque quando Jesus então manda que ele então venda os seus bens, distribuísse aos pobres e o seguisse, ele não aceita, fica triste porque era riquíssimo, ele demonstra que ele já estava infringindo o maior de todos os mandamentos, que era amar a Deus acima de todas as coisas. Então ele era pecador, assim como eu e você. E somente a graça de Deus é que nos salva, não as nossas obras. A segunda coisa que nós podemos aprender sobre a vida eterna é que a vida eterna é relacionamento com Jesus. Isso que é vida eterna. Não é simplesmente uma vida longa, que não acaba, que não tem fim, mas é intimidade com Jesus, é relacionamento com Ele. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, na chamada oração sacerdotal ao Pai, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Portanto, vida eterna é conhecimento de Deus, e esse conhecer a ti, tanto a Deus como a Jesus, é relacionar-se, é ter intimidade. É isso que o Senhor Jesus está querendo dizer. Não é simplesmente ser um religioso ou frequentador de igreja. Não é simplesmente viver para sempre. Mas é viver diante de Deus, com intimidade com Deus, se relacionando com o Senhor. Quando o jovem, então, rejeita a proposta de Jesus, de vender os seus bens, distribuir aos pobres, seguir a Jesus, ele estava, na verdade, então, como eu disse, negando o amor a Deus. Ele não estava tendo um relacionamento real, vivo, profundo com o Senhor, mas era um mero religioso que decorou a lei, como muitos decoram a Bíblia, versículos da Bíblia, mas não tem vida com Deus, não tem intimidade com o Senhor. É por isso que o Senhor Jesus diz que no final do mundo, no final dos tempos, no julgamento, muitos vão chegar diante dele dizendo: eu fiz isso em teu nome, eu curei em teu nome, eu preguei em teu nome. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Não tiveram relacionamento com ele, eram meros religiosos de plantão. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Portanto, devemos investir num relacionamento cada vez mais profundo e íntimo com o Senhor Jesus, pois Ele é que é a eternidade para nós, o relacionamento com Ele. Eternidade sem Jesus é inferno, é condenação. Então, não queira isso. Céu só é céu por causa da presença de Deus. Sem Deus, não há céu, há inferno. Portanto, que você busque o Senhor em oração, em meditação e obediência à palavra dEle, como nós falamos no vídeo anterior, hoje de manhã. É importante ter esse relacionamento com o Senhor. Mas eu quero trazer aqui a terceira e última coisa sobre a vida eterna, que é os benefícios da vida eterna começam nessa vida. Aí em Lucas 18, versículos 29 e 30, diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. A vida eterna, ou a vida cristã, ela não se resume a um conjunto de não pode isso, não pode aquilo. Muitas pessoas entendem o cristianismo, o ser crente, o ser servo de Deus, como simplesmente ter uma vida de não pode, uma vida chata e sem nenhum prazer. Com esses pensamentos, muitos dizem que
só vão virar crente, talvez quando forem velhos, idosos. Muitos nem vão chegar a ser idosos, vão morrer antes. Porém, o Senhor Jesus diz que os benefícios da salvação não serão usufruídos apenas lá no céu, mas aqui também, nessa vida, no aqui, no agora, é que nós começamos a usufruir esses benefícios da salvação, da vida eterna. Muitos desses benefícios nós começamos a usufruir aqui mesmo. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que veio para nos dar vida abundante, aqui, nesse mundo. Em Lucas 18, 29 a 30, como nós vimos, ele declara que aquele que renuncia muitas coisas por amor a ele, por causa do reino de Deus, receberá no presente, em nossos dias, muito mais do que perdeu. No Salmo 116, versículo 12, o salmista reconhece que recebeu muitos benefícios do Senhor nessa vida e não tem como retribuí-los. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Não há nada que nós façamos que possamos retribuir a Deus por todo o bem que Ele nos dá. Portanto, a vida cristã, para aquele que realmente crê em Jesus, é uma vida abundante. É uma vida feliz. A verdadeira alegria tem quem conhece a Jesus. É uma vida em que a gente usufrui de muita coisa boa nesse mundo. E porque nós temos Jesus, nós não precisamos buscar prazer e alegria nas drogas, no dinheiro, nos bens materiais, seja lá onde for, porque nós temos o bem maior, que é Jesus. Ele nos basta, Ele nos satisfaz. A alegria de quem tem Jesus é contagiante. A alegria da salvação. Nós usufruímos então as bênçãos da salvação ainda nessa vida. E é lógico que no porvir, quando partirmos dessa vida, aí sim usufruiremos de forma plena a vida eterna e os benefícios dessa salvação. Aqui nesse mundo, não de forma plena ainda por causa do pecado, mas usufruímos de muita coisa boa. O Senhor nos abençoa. E João diz que aquele que crê em Jesus já tem a vida eterna. Não terá quando morrer e for para o céu. Tem já hoje. Podemos confiar na palavra de Deus. A pergunta é: você já tem a vida eterna? E talvez você pense como esse jovem rico desse texto que lemos, que você tem condições de conquistar a vida eterna por suas obras. Que farei para herdar a vida eterna? Não são obras, não é o que nós fazemos, mas é o que Deus faz por nós, na pessoa de Jesus Cristo. Ele pagou na cruz pelos nossos pecados, e por causa dele e do seu sacrifício, nós usufruímos das bênçãos da salvação pela fé e somente pela fé em Jesus. Portanto, eu quero convidar você que ainda não creu nesse Jesus. Talvez você é apenas um mero religioso, como tantas pessoas. Talvez você até cresceu na igreja, ouvindo a Bíblia, aprendendo a Bíblia, mas ainda não tem a salvação, não tem a vida eterna. É um mero religioso ou religiosa. Eu quero desafiar a você a confiar em Jesus, a crer em Jesus como seu Salvador e Senhor. Somente Ele pode te salvar. Salvação, vida eterna, é presente de Deus, é graça de Deus, não mérito humano. Então, a salvação, a vida eterna, não pode ser conquistada por esforços humanos. Ela é relacionamento com Jesus, intimidade com Ele, é vida com Ele. E os benefícios dessa vida eterna têm início nessa vida, para aqueles que creem em Jesus. Creia nele se você ainda não fez isso.
Confesse que você é pecador, é pecadora e que você precisa de Jesus. Não tenha medo de vírus ou o que for, qualquer outra crise ou problema, porque quando estamos com Jesus, nós estamos seguros. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Nele nós confiamos. Por isso, como disse Davi no Salmo 40, que eu li no início, bem-aventurado é o homem, a pessoa que põe no Senhor a sua confiança, que nele confia e nele crê. Então nós vamos louvar ao Senhor com um cântico. Não é novo, antigo, mas tem uma letra belíssima. Quero convidar você que conhece a cantar também conosco. Se você não conhece, medita na letra. Não sai agora, ainda não terminamos. Vamos louvar o Senhor e pensar nessa letra. Porque Jesus vive, Ele morreu na cruz por nossos pecados, mas Ele vive, Ele ressuscitou. Nós temos esperança, nós podemos crer no amanhã, no futuro melhor. Aquele que confia em Jesus. Então, cante conosco. E logo após esse cântico, eu quero estar orando por você. Portanto, não vá embora. Vamos louvar o Senhor com essa música. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Louvado seja o Senhor, porque Ele vive. Podemos crer no amanhã. O Senhor vive, o Senhor reina, Ele é Deus. Nós o amamos, confiamos nele e queremos então que você faça isso também, se não fez. Confie a sua vida ao Senhor. Entregue-se a Ele de todo o seu coração. Nós não cremos no Deus morto, mas no Deus vivo. Ele venceu a morte e intercede por nós. Está à direita de Deus Pai e Ele voltará
voltará para buscar a sua igreja, voltará para buscar aqueles que pertencem a Ele, que creram nele, que o amaram nesta vida. Então, venha participar conosco dessa festa bendita com o Senhor, e nós habitaremos com o Senhor para todo sempre, na presença dEle. Nós vamos orar então, nesse momento. Quero convidar você, aí onde você estiver, se possível, fechar seus olhos também para estarmos orando. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque a vida eterna, ela existe. As coisas não se encerram nessa vida. Há algo muito melhor ainda. A questão, ó Deus, é que é melhor para quem confia em Jesus. Para quem não confia, para quem não crê em Jesus, a vida após a morte será triste, será horrível, será no inferno, ó Deus, eternamente. Tem misericórdia, Senhor. Eu clamo para que o Senhor visite pessoas nesse momento que estão nos assistindo. Que teu Espírito quebrante os seus corações. Dê entendimento na sua palavra, para que creiam verdadeiramente em Jesus, ó Pai. E assim sejam salvos e recebam, ganhem de presente do Senhor o perdão dos pecados e a vida eterna. Ó Deus, e que já usufruam desses benefícios nessa vida, mas aí na plenitude será no céu com o Senhor, Pai. Tem misericórdia, ajuda-nos e fortalece a tua igreja espalhada sobre a face da terra. Nós que já te conhecemos, ó Pai, possamos ser sempre gratos ao Senhor e possamos buscar ter um relacionamento cada vez mais íntimo contigo, com prazer em obedecer ao Senhor, Pai. E ajuda-nos, usa-nos como instrumentos teus, como tua igreja, como corpo de Cristo aqui na terra, para espalharmos a tua palavra e o teu amor a outras pessoas e outros povos. Obrigado, Deus, por esse culto. Entregamos diante do Senhor. Entregamos cada pessoa, cada vida diante de Ti, daqueles que têm nos assistido e aqueles que ainda vão nos assistir, ó Pai. Tu sabes os problemas de cada um, o que tem causado angústia em seus corações. Derrama a Tua paz sobre eles, ó Pai. Derrama das Tuas bênçãos, principalmente a bênção da salvação. Nós assim te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu quero também, mais uma vez, reforçar para que você possa curtir esse vídeo. Se foi edificante para você, se te abençoou, curta, compartilhe e comente também, para que mais pessoas possam ter acesso a essa palavra. Como eu já disse, tem tido muita notícia ruim. Precisamos de boas novas, boas notícias. Não tem notícia melhor do que a palavra de Deus, do que o Evangelho. Então compartilhe isso cada vez mais. Faça a sua parte, o seu engajamento é fundamental nesse sentido. E se o Senhor permitir, estaremos transmitindo nosso próximo culto ao vivo na quinta-feira, às 19h30. Então marque aí, agende, quinta-feira, às 19h30, se Deus assim permitir, estaremos de novo ao vivo, e depois domingo de manhã às 9 horas da manhã e domingo à noite às 19h30. Contamos com suas orações e com seu apoio. Que Deus te abençoe, te dê uma boa noite de sono e renove as suas forças para o dia de amanhã, para essa semana que está iniciando. Um abraço a todos, Deus os abençoe.